Shabbat Shalom, sejam todos bem-vindos. Uma grande bênção e honra estar junto com vocês, todos aqui. Você que está nos assistindo aí no nosso canal no YouTube, uma grande bênção tê-lo conosco nesse caminho. E que hoje o Senhor possa derramar de bênçãos sem medida sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, para que haja um grande tempo, um novo tempo na tua vida, na vida de todos os seus. Hoje nós estamos aí com a porção Emor, né? Que significa fala, mas não é simplesmente um fala de uma conversa comum, mas sim na forma de ensinar, que vai de Levíticos 21, 1 até 24, 23, com Lucas 5, do capítulo 5 e 6, e Haftarot de Ezequiel, de 44, capítulo 44, de 15 a 31, ok? E hoje nós vamos continuar com a mesma situação das quebras de paradigmas, né, entre a religiosidade e a santidade, porque é um capítulo de Levítico que traz muito sobre isso, sobre o ensinamento da santidade, né, onde há justamente a ritualística sacerdotal, as festas bíblicas, né, que deixamos pelo caminho, aí resolvemos assumir perante ao mundo um outro credo, uma outra situação, celebrando outras datas e não celebrando realmente a data que está no livro de Levíticos, capítulo 23, né? E dentro do seu tempo e dentro das suas situações. Então o mundo também está dizendo mesmo como celebrar as festas de Deus, tá? Então nós temos aí essa religiosidade novamente imperando, né? E precisamos entender uma situação da seguinte forma: a santidade é como um chamado e não como uma aparência. E é isso que muitas vezes se leva ao pé da letra, né? Tipo, está escrito na Bíblia, tal capítulo, tal versículo, tal, aquele negócio todo. Mas a pessoa também não entende nem o que ela está dizendo, nem o que disse o texto. Só porque está escrito, não significa que você é sábio. Pelo contrário, você é simplesmente um imitador, sem ter fundo de compreensão. Nessa semana mesmo, eu cruzei com um pastor, muito legal até, por sinal, mas de certa forma um pouco incômodo, porque cada vez que se falava alguma coisa, ele já vinha com João tal, capítulo tal, versículo tal, Pedro tal, capítulo tal, Ezequiel tal, tal. Como se a Bíblia inteira estivesse na cabeça dele. Então, um ponto que, óbvio, o Senhor me toca, pergunto: você sabe o que aí você está falando? Estou falando que está escrito na Bíblia. Não. Estou perguntando: você sabe o que você está falando? Eu não estou perguntando o que está escrito na Bíblia. O que está escrito na Bíblia eu já sei. Tenho um perfeito entendimento sobre isso. Mas e você que está aí, que nem um papagaio, repetindo capítulos, versículos de um evangelho ou de um livro profético, até mesmo livro de Salmos? Então, você sabe o que você está falando? Do que se trata o assunto? Em cada um desses temas? Ele parou, pensou, ele quis agir de uma forma impulsiva. Aí eu falei: pode parar. Você é religioso. Você é um religioso. Você é doutrinado a ser um papagaio de repetição de capítulos, versículos e textos bíblicos, simplesmente para te agradar e você impressionar a multidão. Mas você é uma pessoa doente. O Espírito Santo vem dizer que hoje você vai encontrar a cura. Amém. Só você prestar atenção no que o Espírito Santo está te revelando neste dia. Tentou, óbvio, como é característica, tentou contra-argumentar
Como se eu, né? Eu sou a santidade, né? Aquela situação toda. Eu falei para ele, olha, eu acabei de assistir um videozinho de 13 minutos lá na internet, até um vídeo cômico, né, de comédia até, onde, por incrível que pareça, né, nós estamos vivendo realmente um mundo interessante. A briga de um casal, da separação óbvia deles, né? Estavam lá se separando e tal, e buscaram uma advogada para cuidar do trabalho da separação. E o mais interessante, a questão toda não era a separação. A separação estava clara, estava evidente, os dois estavam de acordo e tal, mas um único item estava com problema. Que eles não abriam mão de jeito nenhum. E era justamente uma boneca reborn. Apóstolo, o que tem a ver com você estar falando com outro pastor, isso, aquilo e tal? Foi exatamente aquilo que Deus me tocou. Hoje nós estamos participando de cultos reborn. Se não fala aquilo que você quer ouvir, você quer fugir. Se agarrar justamente em bonecos. Você idolatra um pastor lá, um ministro qualquer lá, só porque ele não te cobra. Ah, ele fala tão bonito, ele prega tão bem, mas ele não te cobra. A única cobrança que ele faz lá de cima do altar é o envelope. O envelope lá que você, por osmose, você lá tira do seu bolso lá e tal e faz lá a sua contribuição lá na igreja. Até essa semana me mandaram um vídeo aí de mais de 1 minuto até ia compartilhar, falei, Deus falou, não compartilha não, porque senão você vai fomentar e vai dar margem para que essas pessoas façam o mesmo. Não chamou nem de ministro, essas pessoas façam o mesmo. Me mandaram um vídeo de um pastor que foi fazer um boletim de ocorrência contra uma das suas, posso dizer, discípulas, né? Frequentadoras lá da igreja, porque ela não dava o dízimo há 3 meses. E ele ia processar ela por causa disso. Foi fazer o boletim de ocorrência e falou assim, eu estou livrando ela do inferno. A pessoa fala assim, mas e o senhor não sabe perdoar, não? Eu não vou usar as expressões que ele falou. Eu não preciso disso. Mas, digamos assim, ele não pensou na ovelha perdida. Ele não soube chegar e entender a situação. Ele não soube chegar com a sua discípula, tá? Digamos assim. Se fosse realmente, né, discípulos. O que está acontecendo? Vamos fazer uma campanha de oração, vamos fazer um propósito para a sua vida mudar. Normalmente eu faço isso. É o que Deus me recomenda. Ora, jejua por aquela pessoa. Já vi pessoas aí, recentemente, pessoas que estavam com problema de casamento. Falei, vou entrar em propósito. Vou entrar em propósito. E não é frequentadora da nossa igreja. Mas eu vou entrar em propósito. E Deus deu resposta. Deus deu a resposta melhor do que se esperava. Tudo terminou em paz. Então eu trago esse tipo de situação para um tema de hoje, quando traz ensinamento, que a gente começa a se perguntar, justamente está no livro de Lucas, capítulo 5, a fé dos amigos, tão forte, que simplesmente fazem o leito de um aleijado, de uma pessoa que não tinha condições nenhuma de se locomover, porque os sacerdotes estavam ocupando a frente, todos os espaços e tudo mais, tiveram que abrir um buraco no telhado para descer o amigo, para que Jesus
ministrasse sobre a vida dele. Só que o mais interessante é que Jesus não estava só ministrando na vida daquela pessoa. Porque para Jesus ele já falou, você está perdoado. Você está perdoado. Mas começou o burburinho entre ministros, autoridades. Ele falou, qual é mais fácil? Os pecados estão perdoados, ou toma a tua cama, levanta e anda. Quando a gente fala, começa a pensar nesse tipo de colocação em relação ao que o pastor estava planejando contra os ensinamentos de Deus, comecei a pensar no tema da centralidade da santidade relacional. Ou seja, as pessoas hoje em dia, principalmente quando se coloca num cargo eclesiástico, acham que estão com poder na mão. Acho que já são para lá da autoridades. Todas as pessoas em volta têm que se dobrar. Deus nunca me colocou nessa posição, nunca me deixou ser nessa posição, muito pelo contrário. Ele falou, ele é um homem como você. Sempre me ensinou. Porque o único que eu tenho que me prostrar é para Deus. O único que eu tenho que pedir bênção. Isso eu agradeço esse entendimento ao apóstolo Arles, nosso amigão falecido já, que me ensinou isso. Eu tenho que pedir bênção, não pela minha paternidade espiritual, que eu tenho que pedir bênção para Deus, mas sim reconhecer a autoridade que existe nele, que me ajudou a amadurecer na espiritualidade, a amadurecer a santidade. Coisa que hoje em dia é raro. Algum ministro ensinar a amadurecer a santidade e insistir para que o seu discípulo tome esse caminho. Porque muitas vezes o discípulo anda com o mestre, como nós vimos aí, Pedro, Tiago, todos eles lá, que fogem da conversa, na hora que se azeda o caldo, né? Aí começamos a pensar da seguinte forma, onde está a santidade nessa situação? Você fica encolhendo o seu braço, em vez de estender. Aí quando nós começamos a olhar a situação, capítulo 6 nos traz aí um sacerdote lá, provavelmente estava dentro do templo, provavelmente um sacerdote, com a mão mirrada lá, né? O Senhor pergunta, novamente, é permitido curar no sábado? Aí nos levanta duas questões nesse tempo. É permitido curar no sábado? E ele fala, estenda a tua mão. São duas colocações que o Senhor vem quebrando gradativamente toda a parte hierárquica, toda a parte religiosa nessa situação. E aí, justamente quando a gente faz aquela pergunta que todo mundo não quer responder. Vocês já perceberam nos evangelhos, Mateus, Marcos, João, Lucas, todos os evangelhos reforçam a ideia do Shabat, do sábado, mal traduzido, óbvio. Porque isso aí é uma questão da igreja, da história da igreja. Quando ela quis se afastar de Israel, porque ela não usa a palavra Shabat, mas faz confortável o sábado. Mas isso aí é um outro tema que a gente conversa em outro momento. Então nós começamos a perguntar dessa forma, por que o Senhor faz questão
de enfatizar o Shabat. Em todos os evangelhos. Por que é permitido? Porque eu estou quebrando os paradigmas que vocês tomaram o Shabat como algo religioso, não como algo espiritual. Então, quando se fala hoje nas igrejas em celebrar o Shabat, fazer a celebração, não, eu sacrifico o Shabat. Como é que você pode, de sã consciência, conhecedor da Bíblia, falar que você sacrifica o Shabat? Se o Shabat, ele vem realmente fazer o quê? Quebra, não é simplesmente uma quebra da lei, mas é a quebra do paradigma que para nos levar à importância dessa data da forma espiritual. Por quê? A pseudo-santidade que está imposta pelos sacerdotes, ou os ministros, como nós chamamos hoje em dia, prefere que seja o compromisso do seu corpo de uma forma legalista. Ou seja, Shabat é coisa de judeu, fica aquela situação. O que é isso, senão uma forma religiosa? Por isso que muitos aí, quando começam a falar de Shabat, tremem na base. Porque nem eles mesmos sabem o que significa. Não tem ideia do tamanho da importância de um Shabat. Tanto que o Senhor mesmo fala, eu restituirei e resgatarei todos os meus Shabats, os Shabatotes, que é o plural. Está escrito. A palavra. Que tanto as pessoas pregam versículos e capítulos e uma série de coisas, mas esquecem de tudo isso daí. Não, isso aqui não importa, isso aqui é coisa para o judeu. Cristo é judeu. Jesus é judeu. Então por que essa distinção? Essa separação? Eu só quero pegar de Jesus o que me interessa. E não o texto. Com o contexto. Será que é por isso que diz em Lucas, aquele que me ama, segue as minhas leis? Então por que vocês não obedecem quando eu falo? O próprio Senhor mesmo coloca dessa forma. Por que vocês não seguem o caminho que eu estou dando para vocês? Celebrem o Shabat e vocês vão ver as maravilhas. Para com religiosidade. Para com esse tipo de situação de você entrar numa igreja e ver o que é importante para seu momento sentimental, emocional. Porque os cultos de hoje nada mais são do que cultos sentimentais ou emocionais. Estou precisando de um emprego, estou precisando de dinheiro, eu quero ficar rico, eu quero um marido novo, eu quero não sei o quê, a minha vida no relacionamento em casa está uma porcaria, eu quero me divorciar e quero um marido novo. Escuto isso. Nesses cultos quando eu vou. Onde está a santidade nisso? Onde está a santidade num culto desses? Onde você vai satisfazer a carne e não o espírito. Não, mas o culto lá é espiritual. Aonde? E mostra o momento que ele é espiritual. Só se tirar o louvor. Talvez seja o único caminho quando você está adorando a Deus, onde você se entrega naquela canção, mas também não presta atenção na letra. Muitas vezes, né? Então nós temos assim uma situação onde a gente tem na porção do Levítico, onde os sacerdotes podiam ministrar diante de Deus. E havia restrições quanto a aparência, casamento, contato com os mortos. Era uma separação de hierarquia que nós tínhamos lá. Mas quando Jesus chega, ele chama os pecadores, cura multidões, ensina as bem-aventuranças,
eleva os humildes e os marginalizados. Só lá, Lucas 6, 20 a 23. Você que gosta de tantos versículos da Bíblia. A promessa do Espírito é para todos, como está no livro de Atos, capítulo 2, versículos 17 e 18. O véu se rasgou. O ministério profético, curador, libertador, são para qualquer um que crê. Isso quebra um paradigma do clero exclusivo. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor em Zacarias 4:6. Ou seja, muitas vezes as pessoas ficam na situação de tipo, a regra da palavra bíblica, mas não vão a fundo entender a situação. Como justamente o que, quando ele, lá em Lucas 6,10, ele disse ao homem, estende tua mão, e ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. Então devemos nos perguntar no dia de hoje, estamos estendendo a mão? Se sim, para quê? Para onde? Para quem? E outras perguntas mais. Né? É a mesma pergunta que ele faz, que nós podemos adotar no capítulo 5, logo de cara. Ô Senhor, já lançamos a rede a noite inteira, não pescamos nada. Vamos para o alto mar. Lança a tua rede do lado direito. Ou seja, estende as tuas mãos, pomas. Isso o Senhor está dizendo. O Senhor hoje vem te chamar. Não sei se você está percebendo isso. Ele quer te fazer um convite nessa noite. Não somente para quem está aqui presente, mas para você que também está nos assistindo aí. Mas antes ele quer dizer o seguinte. A religiosidade quer manter uma tradição acima da vida. Jesus, cheio do Espírito Santo, valoriza o ser humano acima do sistema. Ele quer tirar você desse meio. Ele quer te elevar ao mais alto dos altos. Ele não quer você no meio. Não se esqueça que de toda a nação do Egito, 600 mil cabeças, 600 mil pessoas saíram para o deserto. O resto continuou lá no Egito, com as pragas, com a sua destruição, né? Egito destruído. Mas hoje Deus quer que você seja separado, como um kadosh, separado para a santidade. Como nós já falamos semana passada. E aí nós temos que relembrar do seguinte, o Espírito só para onde Ele quer. Que a presença de Deus não está presa a um tempo físico, a um calendário religioso ou regras humanas. O mover de Deus causa escândalo na religiosidade. O Jesus mesmo falou sempre. Eles querem brigar comigo, eles querem brigar com vocês para me atingir. Porque eles não me suportam, porque eles são religiosos. Eu estou falando da espiritualidade para vocês. Eu estou ensinando um caminho chamado caminho do reino de Deus. Um reino santo. O mover de Deus causa escândalo. Isso daí incomoda muita gente. Mas Ele cura, liberta, salva os que têm sede. Uma espiritualidade viva e profética é o que Ele promete para todos nós. Por isso que Ele fala, os velhos sonharão, os jovens profetizarão. Quanta gente já não vê por aí hoje
Essa semana mesmo perguntaram para mim se eu não ia falar nada lá sobre o caso do menino lá, acho que é Miguel o nome dele. Eu falei, por que eu tenho que falar? Ele é de menor. Acabou. Acabou a discussão. Não, mas ele é de menor, eu vou comentar o quê? Ele tem alguma responsabilidade civil? Criminal? Não. Vou comentar o quê? Comentar o quê sobre isso? Aí vejo ministros e tudo mais tomando aquilo, criticando o coitado do menino. Tá. Falei, mas o cara, ele é de menor. Onde está a santidade de vocês para entender isso? Coisa que onde ele ministrar não tem santidade, mostrou isso. Simplesmente isso. Porque se tivesse domínio próprio, coisa que uma criança não tem, consequentemente, eu não posso botar no altar alguém que não tem fruto do Espírito. Gálatas 5. Que domínio próprio teria aquela criança? Então por que eu vou discutir? Qual é a bagagem de vida que ela tem? Quais são as tribulações que ela vai ter que enfrentar ainda pela frente? Por isso que a gente fala, tudo que é prematuro demais na visão do homem é religiosidade. Porque ele faz querendo ganhar, não almas. O que ele quer ganhar? Redes cheias. Só isso. Mas não importa as almas, porque as redes cheias lhe renderão um bom lucro. Essa é a diferença. Você vai lançar suas redes para ganhar alma ou para encher a sua lucratividade? Não estou pregando para que você seja rico, mas estou dando um caminho. Quem tiver ouvidos, que ouça. Religião e tradição têm papel de organizar o culto, mas podem se tornar obstáculos para o mover de Deus. Quando a gente começa a olhar para Jesus e ver a santidade encarnada, tudo aquilo que ele fala, tudo aquilo que ele faz, que é acessível, que é cheia de compaixão, que rompe com o sistema e cria o caminho que libera a ação do Espírito em todo aquele que crê. Lembra? Quando ele falava, chamava eles de hipócritas. Ele está rompendo com o sistema religioso ali. Ele falou, faz o que eles dizem, porque eles têm conhecimento de como Deus pensa. Mas não façam o que eles fazem, porque eles são hipócritas. Que eles querem te colocar dentro do cabresto da religiosidade e não da liberdade, da espiritualidade, da santidade. Santidade não é aparência, é obediência ao Espírito. Jesus toca no leproso e ele quebra a barreira da impureza. Nós somos pecadores, portanto nós somos leprosos, como já falamos aqui nas porções anteriores. O Espírito Santo nos chama para uma santidade vivida no amor. E santidade é fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. E não regras de um sistema. Nós temos que separar essas situações. Ser cheio do Espírito é ser cheio de amor, justiça e verdade.
O Espírito quebra a exclusividade religiosa. Então nós precisamos olhar para o coração, como Deus faz. Está escrito, Deus olha o coração. A religiosidade olha o exterior. E nós precisamos, com foco nesse tempo, que o Espírito seja derramado sobre todos. Jovens, velhos, servos, servas. Como está no livro de Atos, capítulo 2, 17 e 18. Você pode ter sido rejeitado pela religião, mas foi escolhido pelo Espírito. Então não se ache que teu chamado tipo, eu não sou capacitado. Deus não chama capacitado. Ele capacita os chamados com o fogo do céu. O Espírito valoriza a vida acima da tradição. E nós precisamos entender a cura no sábado, a cura no Shabat. Jesus, ele desafiou o quê? O legalismo. Só isso. A lei. Mas você entendeu a lei? Eu posso deixar ali uma pessoa que está pedindo ajuda morrer? Só porque é Shabat? Eu posso deixar um animal morrer lá só porque é Shabat? Onde está as situações de amor ao próximo, amor à criação de Deus, às criaturas e tudo mais? O Espírito não respeita cronogramas humanos. Ele age quando quer, como quer e com quem quer. Todo mundo sabe disso. Então eu vou chegar para o Espírito, não, hoje é Shabat, você não me apareça aqui. Está botando regra no Espírito Santo? É que nem alguns aí, que ficam aí, discussão aí que nem do menino aí, do falar em línguas, aquela coisa toda. Eu já cansei de ir à igreja. Está lá o menino, lá vai, até reunião com congressos e tudo mais, os caras começam a falar em línguas lá, aquele negócio todo. Eu começo a rir, eu falo assim, o que você está falando, cara? Não sei, você quer. Falando em língua, do poder de Deus. Eu falo, você não disse nada. Não disse nada. Você só falou um monte de bobagem. Só isso. Não, o Espírito Santo me tocou. Não, não te tocou não, rapaz. Porque Deus me deu o dom da interpretação. É raro. Hoje em dia, sendo bem sincero com vocês, está raro encontrar alguém que realmente fale em línguas. Está raro. Que realmente tenha a capacidade de falar em línguas. Está raro. Porque o homem quer assumir a palavra e não a de Deus. E não a verdadeira palavra de Deus. Ele não está cheio de espírito. Ele está cheio de emoção. Está cheio de emoção ali. Colocando todo o sentimento dele para fora. Como se ele fosse o poder. Poder supremo. Acabamos de falar. Santidade não é aparência. Santidade, eu estou falando agora com você aqui e Deus está te tocando. Deus está vendo onde você tem dor. Deus está sondando todos os teus pensamentos. Deus está me usando para te tocar. Já pensou nisso? Quantas mais pessoas Ele pode tocar? Pense nos amigos de vocês, nos seus familiares, que também poderiam estar assistindo com você nesse momento, ter essa oportunidade de ouvir essa palavra de Deus e vocês serem tocados pelo Espírito Santo enquanto me ouvem.
Não é a minha voz, mas a voz dele. Não é a minha aparência, mas a dele. Não é a minha imposição de mãos, mas a dele. Eu sou de carne e osso, como você que está me assistindo aí na internet, como todos aqueles que estão aqui. Um dia eu vou morrer, Deus vai me levar, vou virar pó, como você. A única diferença é que eu tenho um compromisso com Ele, pelo chamado que Ele me deu. E é isso que eu levo para vocês. Me dedico a semana inteira para isso. Chegar no final de semana, trazer para vocês todas as mensagens. Isso não me nega que a semana eu continuo ministrando na vida de tanta gente. Vou pela rua, gente que me conhece já. Ô apóstolo, ora por mim. Pessoas que a gente conversa na internet, ora por mim. Que hora o senhor vai orar essa madrugada? Vou orar por vocês, todo mundo. Todos esses que colocam aí no nosso site, né? Lá tem em cima no cabeçalho, ou sei lá, se no aplicativo aí, vocês aí, se vocês estão vendo no celular, a da hora aparece num canto lá, a gente fica meio perdido para explicar, mas tem lá uma abinha que vai abrir que chama oração. Então vocês preenchem o dado. Pede, faz os seus pedidos tudo lá, vai cair diretamente no meu celular. Talvez eu não responda na hora. Mas tenho certeza que o nome que está lá entra na madrugada em oração. Na madrugada, durante o dia e tudo mais. Vai cumprindo todos os horários das 9 orações, 9 pontos de orações que nós temos. Eu faço. Normalmente são 7 orações por dia, 7 horários, mas eu me negocio a fazer 9. Propósito que eu tenho. Ou seja, a gente reforça todos os nomes, 9 vezes por dia. Não é só 7, 9. Por isso que a gente sabe que dessa resposta. No texto de Lucas 6, 20 a 26, as bem-aventuranças são uma inversão dos valores religiosos e sociais. O reino é dos humildes, famintos, chorosos e perseguidos. Já percebeu isso? O Espírito exalta os pequenos e derruba os soberbos. O Espírito Santo está levantando um povo sem nome nos palcos, mas com fogo no altar. Deus vai usar os improváveis para confundir os sistemas religiosos corrompidos. Ai, como eu vejo tanta coisa nesse sentido. Quantas vezes, quem não conhece aí ministros que andaram com tornozeleira eletrônica por desviar dinheiros e tudo mais. Semana mesmo, fiquei sabendo tristemente aí de um pastor que explorava e abusava de tudo nesse sentido. Tanto do caixa como das fiéis da igreja e tudo mais. A gente vê muito disso. Infelizmente, por isso que a gente fala, a religiosidade hoje é muito alta, muito forte. E Jesus revelou a verdadeira santidade para nós. Que é misericórdia, fé e compaixão. Nós temos que romper esses muros da religiosidade e liberar o reino de Deus. Você quer deixar a religiosidade viver uma espiritualidade viva no Espírito Santo? Esse é o convite que eu tenho para você hoje. Você quer viver esse tempo tão especial? Deixa essa religiosidade que você aprendeu. Nasce de novo. Era isso que Nicodemos estava conversando com ele. Sai.
desse sistema religioso. Sai. Vem viver a espiritualidade do reino de Deus. Jesus chamou os 12. Não é isso? Chamou os 12. Mas hoje, o Espírito Santo está chamando você. Ele quer te tocar. Quer te usar. Quer te libertar de paradigmas humanos. Para que você venha a viver um tempo de santidade. E quando você começar a experimentar esse tempo de santidade, tenho certeza que nunca mais você verá uma igreja como esse tempo novo que Jesus está te chamando. Esse é um tempo especial. É um tempo do convite. É um tempo do convívio. Jesus realmente renova a nossa aliança. Como ele mesmo falou, derrubarei o prédio que vocês tanto idolatram religiosamente. Mas em 3 dias eu vou erguer o templo do Espírito Santo na tua vida. Você aceita o desafio? Que o Senhor te abençoe e te guarde. E faça resplandecer o Senhor o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom.